vamos falar um pouquinho sobre os obsessores e os quiumbas. Em primeiro lugar, os quiumbas são espíritos, mais, vamos dizer assim, num grau hierárquico entre eles, eles é que estão numa linha de comando, eles estão abaixo dos magos negros. Então eles são espíritos mais elevados dentro da vibração deles, né, dentro do baixo astral, e eles comandam tanto os obsessores quanto os espíritos sem luz. Na realidade, os obsessores eles têm o controle sobre os espíritos sem luz. Então eles é que vão orientar e vão determinar em cima de quem que eles vão atuar, tá? E muitas vezes os obsessores realmente eles vão estar atuando diretamente. Isso vai depender muito de quem seja, dependendo do grau da pessoa. Aqui na Terra mesmo, como, não sei, eu não vou colocar na parte espiritual, né, como nós temos os graus de mãe pequeno, pai pequeno, dirigentes, eu estou dizendo assim, donos de empresa, tudo que levar a uma forma que eles possam prender aquela pessoa, que seja de uma forma, vamos dizer assim, por erros do passado, né, de outras encarnações, até dívidas, né, que tenham com eles mesmos, como espíritos inimigos, espíritos que não são afins, ou até mesmo porque são pessoas de chefia, que eles podem manipular como líderes, né, vamos dizer assim, políticos, presidentes, chefes. Então isso é muito importante para eles conseguirem dominar essas pessoas, que assim eles estão tendo domínio sobre várias pessoas ao mesmo tempo. Logicamente que dentro dos terreiros, dentro de casas espíritas e igrejas, tantos outros lugares, eles também procuram ter o domínio sobre as pessoas de um grau maior, para que eles possam dominar a todos de uma só vez. Então, é importante com isso que também exista essa vigilância, tá? Nenhum espírito pode nos atacar, nenhum espírito ele consegue nos dominar se nós tivermos com a nossa guarda fechada. Podemos sentir um incômodo? Sim. Nós podemos sentir algum ataque pequeno? Podemos sentir alguma pressão? Podemos. Mas se nós mantivermos a nossa guarda fechada, se nós mantivermos sempre o nosso padrão elevado, e se nós estivermos sempre trabalhando os nossos lados negativos, né, que todos nós temos, que seriam os nossos pontos fracos, nós vamos estar, de certa forma, livres desse ataque. Então, se sentirmos, vai ser de uma forma mais fraca e não vai nos afetar tão diretamente. Então, sempre o ponto vai ser estar trabalhando os pontos fracos, estar mantendo a nossa guarda fechada, os nossos preceitos sempre feitos, nos mantendo mais em sintonia com os nossos guardiões, com as nossas entidades, sempre de uma forma mais elevada. Então, os obsessores, eles, como eu falei, né, dos espíritos sem luz, eles têm um poder muito maior de poder minar a força das pessoas, de trazer até doenças. As doenças, elas não começam no corpo físico exatamente, elas começam no corpo espiritual, quando não é uma questão física, tá? Quando não é algo que esteja no nosso caminho passar. Então eles vão trabalhando o nosso lado espiritual, nosso corpo espiritual, para que o corpo físico adoeça. Então muitas vezes eles vão potencializar sentimentos ruins que nós possamos ter, que sejam de medo, angústia, vaidade, todos esses sentimentos que não são bons. Então, se eles forem potencializados, eles acabam se tornando doenças. Podem ser de estômago, pode ser fraquezas, podem ser até o mesmo câncer, tá? Essas doenças muitas vezes são ocasionadas por causa disso. Sentimentos não tratados, sentimentos que guardamos e não colocamos para fora. Isso é tudo muito complexo e muito perigoso. Então sempre é muito bom estar trabalhando essas coisas, para que nós fiquemos livres dos obsessores. Então muitas vezes num trabalho, quando vem uma entidade em terra, quer dizer, quando vem um espírito em terra, não posso chamar jamais de entidade, muitas vezes são sofredores, e vocês podem observar até pela forma deles se portarem, e eles muitas vezes aceitam ir embora com os amigos de luz que estão ali para ser ajudados, para poderem ser encaminhados para um hospital
no plano astral para poderem ser tratados e dali para frente cumprir o que eles têm que cumprir, independente do lugar que tenham que fazer a sua parada antes de poder se elevar. E existem os espíritos sem luz, que eles já não querem ajuda, né? Para eles nós vamos aprisionar, nós vamos fazer mal, como os obsessores sempre ensinam a eles, né? Que eles é que vão estar cuidando deles e não é assim. Então muitas vezes esses espíritos, alguns podem até aceitar ajuda, mas muitas vezes eles acabam tendo que ser aprisionados. E sendo aprisionados eles vão ser ajudados, mas só que vai demorar um tempo até eles entenderem que eles não estão sendo aprisionados para o mal, mas para o bem. E algumas vezes também as entidades eles não aprisionam, eles simplesmente pedem para que se afastem ou mandam eles de volta de onde eles vieram. Isso vai depender muito de caso a caso, do que estiver acontecendo ali na hora, para as entidades determinarem o que vai ser feito com esse espírito sem luz. No caso dos obsessores, muitas vezes quando eles baixam no terreiro, que também não é tão frequente, geralmente vocês vão observar mais os espíritos sofredores e os sem luz, nesse caso eles são aprisionados. É aprisionado, é conversado, eles não podem ser presos por muito tempo, mas por um tempo suficiente para tentar mudar um pouco a visão desse espírito, até porque todos têm livre-arbítrio, os espíritos desencarnados também. Então ele vai continuar na erraticidade se ele quiser, tá? E ele tem esse livre-arbítrio. Mas tudo isso vai depender muito e também não é para sempre. Vai chegar um momento que ele vai ter que se corrigir, ou seja, por uma reencarnação, ou porque vai ter que ir parar no umbral realmente para poder se desgastar e acabar com toda essa energia negativa que carrega. E acima deles tem os quiumbas, que esses já são os espíritos um pouco mais agressivos e são os mais perigosos. Perigosos no sentido que eles são ardilosos, tá? Eles sabem dominar, eles conseguem se passar por entidades, por incrível que pareça, conseguem. Mas lógico, eles não passam desapercebidos aos olhos de outras entidades, tá? E um dirigente bem preparado também consegue saber que ali não é uma entidade de luz. Muitas vezes eles são permitidos que façam isso até para um aprendizado do médium, principalmente quando o médium está entregue à vaidade ou, vamos dizer assim, ele está iludido, né, no caso, e acha que no caso é a vaidade pura, né, que as entidades dele são melhores e que ele tem um poder maior. Então aí já entra o animismo, já entra a mistificação, já entra um monte de coisa. E nesse momento o quiumba, muitas vezes ele vai entrar e vai se passar por uma entidade, até por um aprendizado do médium, por isso que a entidade permite. Logicamente que isso em terreiros bem estruturados, em terreiros firmes, isso é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. Tá? Então isso eu estou querendo dizer para vocês, que vocês podem se deparar com situações assim. Então o quiumba é algo bem difícil de ver dentro de um terreiro, mas ele pode aparecer também, como aconteceu no nosso último trabalho. Então quem estava presente viu que é um espírito bem agressivo, é um espírito que se recusa a ir embora, ele quer medir força com a entidade, logicamente nesse caso já vai ser com os Exus, né, porque eles vão estar em terra, então ele quer mostrar que ele tem poder. E uma das formas dele tentar intimidar é causando medo nas pessoas, mostrando que ele tem uma força que na realidade ele já não tem mais. Se ele está em terra, ele está de certa forma aprisionado. Tá? Então vão ter muito mais entidades, muito mais espíritos, muito mais Exus ali tomando conta do que espírito sem luz. Porque assim, ele pode atrair outros espíritos, mas os Exus já não vão deixar que outros espíritos entrem. E nessa hora é importante que a corrente esteja muito firme para que realmente não haja pontos, né, de abertura para que outros espíritos possam se aproximar, rompendo as barreiras, né, da corrente e do próprio terreiro. Então, não tenham medo quando vê um espírito desse, tá? Porque muita coisa ele não pode fazer. Ele vai tentar amedrontar, ele vai tentar mostrar uma força maior do que ele tem na realidade, apesar de ser um espírito, como eu disse, é um espírito mais perigoso porque é um espírito que ele tem um domínio maior entre as pessoas, entre os espíritos,
certo? Que ele domina, e até sentimentos e outras coisas que ele pode acabar trabalhando. E muitas vezes até tem coisas que vocês nem conseguem imaginar que existam, que são aparelhos até para dominar as pessoas. É uma coisa bem louca de até acreditar que exista, mas existe. Tá? E só para terminar, colocar uma observação: todo espírito que vem em terra, seja um sofredor, um espírito sem luz, um obsessor ou um quiumba, da mesma forma, numa incorporação de uma entidade, vai existir um pouco do médium, um pouco da energia do médium ali. Então, os médiuns que são mais tranquilos, mais equilibrados, vai haver uma incorporação, vai existir de repente até um espírito mais agressivo ali, mas ele vai vir de uma outra postura. Quando um espírito, quando uma pessoa tem uma agressividade mais natural, mesmo que nós não vejamos isso, né, em dias de trabalho ou na pessoa que vem na assistência, esse espírito ele ganha uma força maior, então ele vem de uma forma bem mais agressiva, que foi o que aconteceu no sábado. Tá? Então isso foi mais uma explicação para que vocês possam entender um pouco sobre esses espíritos, né, que nós estamos falando, e conhecer um pouquinho mais deles. E qualquer dúvida, nós vamos tirando as dúvidas, vamos esclarecendo um pouco mais, e sempre é um assunto muito bom para trazer, para conversar com as próprias entidades, tá bom? Que todos tenham uma boa tarde e um bom dia.